Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcelo Belan, trabalho aqui na Labrant Business e hoje a gente está trazendo para vocês um tema. A gente quer abordar com vocês a questão de três grandes tópicos aí que a gente está falando aí de gestão das atividades, dos documentos, né, e como é que a gente faz essa comunicação de uma forma mais efetiva. Tá? Então, falando um pouquinho aí da sessão que a gente vai abordar com vocês, que é o uso do Planner, que é uma das ferramentas aí da sua suite Office 365. Então a gente está falando aí basicamente da gestão das atividades, desses grupos de atividades que você pode agrupar também com as N tipos de categorizações que a gente vai ver daqui a pouco, e bem como a gestão da sua equipe de uma forma mais efetiva e transparente, para sem ficar com aquela síndrome, né, de que, olha, os meus profissionais eles estão longe, mas eu não sei o que eles estão fazendo e eu tenho que ficar ligando para eles em horários meio que alternativos para saber se de fato eles estão online. Tá, eu acho que isso não é algo saudável, é algo que não é bom, não é produtivo e a gente acaba tendo uma série de situações aí que não acabam sendo bem-vindas. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, vamos acessar aqui o portal do office.com para vocês verem como é que a gente acessa o Planner. Então, eu estou clicando aqui no meu Internet Explorer, aqui, digitei office.com, ele já direcionou aqui para a tela inicial e você vai conseguir visualizar os seus aplicativos. No caso aqui, eu já estou visualizando o Planner, que são os aplicativos aqui que normalmente acabam tem maior número de uso, maior acesso. Tá? Então, tem o Planner aqui, se não aparecer para você, você pode clicar aqui em mais aplicativos, né, e você vai estar visualizando. Tá? Eu vou fazer um outro acesso só para vocês darem uma olhada aqui. Por exemplo, se eu acessar aqui como uma janela privada, vocês vão estar vendo que ao acessar aqui o office.com, ele vai estar, muito provavelmente se é a primeira vez que você está acessando, você vai estar sendo direcionado para a página inicial do Office e você clica aqui em entrar no canto superior direito. Nesse momento aqui, você vai estar sendo solicitado para digitar o seu login, o seu login corporativo ou de estudante. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas em relação aos diferenciamentos de licenças, logins, estudante, corporativo ou aquele que é gratuito, aí a gente sugere até vocês entrarem em contato com a nossa equipe técnica aqui, que eles ajudam a vocês aí a diferenciar e auxiliar aí até a melhor forma de vocês fazerem as aquisições. Então aqui no caso eu digitaria a minha senha e eu estaria sendo direcionado aqui para essa tela. Tá? Então eu vou acessar o Planner aqui para vocês verem. Tá? Eu vou, nesse momento aqui, carregando a página aqui, que é a página inicial, onde eu tenho os meus projetos, né, os projetos que estão aqui na minha barra de favoritos e os demais projetos os quais eu sou responsável ou aqueles que eu tenho algum tipo de relação. Tá? Uma coisa que é importante vocês terem em mente é que todo esse aplicativo do Planner, e nada mais é do que um aplicativo, da mesma forma que os demais aplicativos da sua suite Office 365, eles estão integrados. Vocês vão perceber que existe esse tipo de integração. Então é isso que facilita você ter um uso de ferramentas altamente integradas, altamente compartilháveis, com um nível de colaboração muito grande. Então muitas pessoas também acabam até perguntando para nós, mas isso não acaba sendo aí uma questão do concorrente, vamos dizer assim, do Project, do Microsoft Project. Olha, dos projetos que a gente faz aqui a gestão, a gente percebe que acaba sendo até um uso conjugado dos dois, ele acaba sendo muito mais eficiente do que a gente ficar querendo empregar 100% dos esforços em uma aplicação só. Então, da mesma forma, né, isso aqui vocês têm que entender que isso aqui é mais uma lâmina para o seu canivete suíço. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o uso do Microsoft Project, que é um cronograma que está pactuado com o seu cliente, que está pactuado ali com os seus entregáveis e tem questões financeiras envolvidas, aí a gente tem ali, por exemplo, um milestone ou alguns milestones que, por exemplo, eles estão segregados de uma forma e você precisa fazer um nível de segregação maior, a gente acaba lançando mão aqui do próprio Planner. Então entendam que isso não é algo assim que um está concorrendo com o outro, ele acaba sendo útil com o objetivo de fazer uma gestão mais leve, uma gestão mais eficiente, sem você precisar fazendo uma série de malabarismos ali dentro do seu project, que é aquilo que já está pactuado com o seu cliente. Então, alguns milestones, por exemplo, em nossos projetos, a gente faz a segregação disso em algumas equipes, em algumas divisões,
em algumas categorizações que nós fazemos e a gente acaba criando esses planos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar aqui dentro do plano, então essa aqui é a parte, como eu falei aqui, a espaço de trabalho, então você pode, no canto inferior esquerdo, você pode recolher aqui, ou voltar aqui para você ter todos os seus projetos. Então lembrando que você tem aqui uma visão geral, uma fotografia atual dos projetos, você consegue ter hiperlinks aqui com todos esses links. Então, por exemplo, aqui, projeto de melhorias USTs, por exemplo, eu vou clicar aqui nas tarefas que estão concluídas, então automaticamente você já é direcionado aqui para dentro do projeto e você consegue visualizar as tarefas aqui que estão dentro desse plano. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo plano, tá? Então eu vou criar aqui um plano de pesquisa de satisfação, tá? O objetivo desse plano aqui é a gente conseguir medir o nível de atendimento dos nossos atendimentos que a gente faz de suporte aí para os nossos clientes, sejam eles internos ou externos. Então nesse momento aqui o plano está te perguntando se você quer fazer de uma forma pública ou particular. Então pública para todas as pessoas da sua organização, particular só para as pessoas que você nomear da sua organização. Então vou colocar aqui, ó, implementação do processo de medição e controle dos atendimentos feitos pelos times de suporte a todos os produtos da empresa. Criei aqui uma descrição. Quando eu clico aqui em criar plano, nesse momento aqui o próprio plano está começando a fazer as integrações com os demais aplicativos, tá? Então por isso que eu comentei com vocês, ele tem essa possibilidade, essa facilidade de que todos os demais aplicativos sejam integrados, e vocês vão começar a visualizar isso logo mais. Vou recolher aqui a barra para a gente começar a ter mais flexibilidade aqui na visualização, então eu vou criar aqui algumas tarefas. Então entendo que cada um desses retângulos aqui são as tarefas que nós vamos estar nomeando elas, que acaba sendo basicamente os cartões. Tá? Então, se você conhece um pouquinho aí dessas formas de visualização, no estilo Kanban, você vai começar a perceber que ele tem muito essas visualizações com o objetivo de deixar claro, deixar o mais visual possível sem perder o controle. Porque muita gente também questiona nos webinars que nós fazemos, onde nós temos ali, mas por exemplo, o fato de eu ter uma lousa, eu tenho alguns post-its ali colado, eu já não estou fazendo gestão ágil? Olha, se você pensa que você está fazendo gestão ágil, você está enganado. Porque gestão ágil é muito além do que simplesmente a gente pegar um canetão, escrever ali backlog em andamento e concluído, e a gente ter ali colado ali nas respectivas fotos dos profissionais. É muito mais do que isso, tá? Então aqui a gente tem as tarefas, a gente tem também aqui nessa parte superior os buckets, né, que ele fala. Eu vou estar criando aqui esses buckets, que inclusive isso é um dos outros questionamentos que o pessoal também nos faz, que é assim, mas os buckets, essas colunas de divisões que você vai estar criando aqui, a gente não pode dividir por status. Isso depende da forma como o gestor e a empresa faz a organização. Normalmente as empresas que têm PMO, o PMO já acaba definindo já as melhores práticas de acordo com os demais indicadores que a empresa já utiliza, mas isso depende de uma série de variáveis. Então isso é uma questão de ter ou não um PMO, é uma variável. Uma outra variável é o fato de você, por mais que não tenha um PMO, mas você tem uma gestão mais centralizada e você quer fazer a gestão centralizada de todos esses planos de uma forma mais equacionada possível. Então às vezes carece de você manter um padrão. Mas isso também não é uma regra. O fato é, o mais importante é não fazer microgerenciamento, e sim fazer uma gestão de uma forma que seja eficiente para você conseguir atingir os objetivos e manter a saúde, seja ela financeira e não financeira do seu projeto. Tá, então aqui a gente vai estar clicando aqui e criando um bucket, que eu vou estar chamando aqui de levantamento. Tá, nesse levantamento eu vou estar criando aqui uma tarefa, e eu vou estar chamando aqui uma tarefa de extração de dados. Tá? Então eu vou adicionar mais uma tarefa aqui, medição dos dados. Então estou criando um plano com vocês aqui para vocês verem a facilidade que é. Análise dos dados. E uma outra tarefa que eu vou estar criando aqui é geração de insights. Pronto,
criei aqui as tarefas, essas 4 tarefas dentro do meu bucket de levantamento. Vou criar mais um bucket aqui de definição. E vou estar criando mais algumas tarefas aqui. Criação de processo. Criação de processo. Depois, validação do processo. Validação do processo. E depois, processo versus ferramentas. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Nesse momento que eu estou definindo essas atividades aqui para que a equipe execute, eu quero que esses processos que nós estamos definindo aqui, com base nos insights que nós geramos na etapa de levantamento, a gente consiga fazer uma espécie de prova de conceito, para que os conceitos estejam atrelados a uma determinada forma, uma determinada ferramenta que nós vamos usar para fazer esse processo de captura dos dados e medição. Vou adicionar aqui o nosso último bucket de transição. Cliquei aqui em mais de um de transição. Vou colocar aqui definição. Opa. Deixa eu mudar a transição para cá, que ele mudou de lugar. Definição, processos permanentes. Vou clicar mais aqui validação e configuração. Que vai ser a configuração da plataforma que eu vou estar usando para estar fazendo essa captura dessas pesquisas. Tá, então cliquei aqui, eu tenho aqui os meus 3 buckets criados. Tá? Nesse momento aqui, eu posso entrar dentro de cada uma dessas tarefas e eu posso entrar aqui e atribuir profissionais. Eu posso copiar essa tarefa para um outro bucket, eu posso copiar o link dessa tarefa para divulgar para alguém, posso mover a tarefa e excluir, ou até incluir rótulos. Então eu vou entrar aqui nela e eu vou estar vendo algumas informações, parte daquelas informações que eu acabei de mostrar para vocês, mas os campos que também são passíveis de se fazer uma configuração. Então tem aqui o progresso, vou colocar ela como está em andamento, prioridade dela vou colocar como baixa, ela começa a partir da semana que vem e ela termina no final da semana que vem. Eu vou colocar aqui anotações, geração de insights, geração de proposições com base nos dados. Eu posso adicionar ou não algum item aqui, eu posso também adicionar um anexo, fazer um comentário adicional e eu posso também fazer aqui, eu posso enviar aqui nesse comentário, fazer um envio de comentário. Então, favor validar com a diretoria técnica. Tá? O que acontece? Quando eu cliquei aqui em enviar, percebo que essa mensagem foi enviada, ela vai ficar aqui no rastro desse cartão e vocês percebam, a gente já vai estar vendo que essa mensagem que nós enviamos, ela vai estar sendo compartilhada com todos os membros da equipe que eventualmente você já tenha criado. Tá? Antes de mais nada, falei de membros aqui, eu não criei os membros, então aproveitando aqui, vamos criar os membros, eu vou criar aqui Fabiano, vou criar aqui Bruno.Ferraz, Juliana. Então, esses aqui são os membros da minha equipe. Então, temos aqui 4 pessoas da nossa equipe. Então, eu vou vir aqui nessa geração de insights e eu vou atribuir aqui a um profissional que não está atribuído. Eu vou atribuir aqui a Juliana, tá? Atribuir a ela. Já tem aqui as datas, as prioridades. Eu posso escolher ou não mostrar no cartão. Você vê que eu coloquei mostrar no cartão aqui, está aparecendo já essas informações que eu coloquei aqui, que pode ser uma espécie de preview, tá? da minha tarefa. Posso tirar também, caso eu queira deixar mais econômico. Vou vir aqui em análise de dados, eu vou colocar aqui Juliano, vou fechar, medição dos dados, eu vou colocar aqui atribuição ao Ferraz, vou tirar, e extração de dados eu vou atribuir aqui ao Fabiano, e vou tirar. Então o que acontece? Percebam que eu já tenho aqui uma primeira atribuição dos profissionais. Vou vir aqui também, vou atribuir essa etapa de definição, eu vou atribuir todas essas atividades aqui a Juliana. Então percebam que esse processo
ele acaba sendo mais leve, ao passo de que você está começando já a visualizar de uma forma bem gráfica, em tempo real, aquilo que está acontecendo. Uma coisa que é importante também, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, dentro de uma dessas caixinhas aqui, eu vou colocar aqui extração de dados. Eu vou clicar nessa tarefa e vou criar aqui adicionar item, que isso aqui é um ponto que eu não falei para vocês. Então, eu vou escrever aqui extração 1, cliquei em Enter aqui, extração 2, cliquei em Enter e extração 3. Tá? Eu posso também mostrar ou não no cartão. Se eu mostro no cartão e fecho isso aqui, perceba que eu tenho essas informações. Então, isso aqui a nível visual também é muito importante. Eu posso clicar aqui em extração, foi resolvido. Se eu cliquei mais uma vez, ela resolveu, ou seja, tem 2 de 3. Então, isso aqui é muito importante, é muito interessante. E, de novo, o aspecto visual disso é bem interessante. Então, aqui eu tenho aqui as tarefas criadas, divididas nos respectivos buckets, e também os profissionais que estão atrelados a essas atividades. E aqui, o que acontece? Nesse canto superior direito, vocês têm a possibilidade de agrupar todas essas tarefas aqui por bucket, como está aqui. Lembrando que eu posso criar ou não um novo bucket, e eu posso também arrastar as tarefas para outros buckets que eventualmente eles devam estar, tá? Isso também é importante. Então, eu posso agrupar por bucket, posso agrupar por atribuição de pessoas, lembrando que eu tenho atividades não atribuídas. Então, isso é importante também para que, caso você esqueça, por exemplo, esqueci de atribuir essas determinadas tarefas. Então, isso aqui também é bem importante. Posso também fazer a distinção disso aqui por progresso, que é uma outra forma também importante de você conseguir fazer acompanhamento, por data de conclusão. Data de conclusão a gente tem sem data. Então, eu vou clicar aqui nessa aqui de levantamento, nessa aqui de geração de insights. Eu vou colocar aqui que ela tem que 18 de maio a 22 de maio, próxima semana. Já estava aqui. Na verdade, já está próxima semana. Então, você consegue visualizar. Eu vou clicar assim, análise de dados, para amanhã, 14 de maio. Então, aqui ele já começa a segregar também para nós. Então, isso aqui também é outra visualização importante, que você tem essa opção. Temos aqui também por rótulos. Rótulos eu não fiz nenhuma classificação, mas vamos fazer agora. Análise de dados. Eu tenho essas classificações prévias que ele diz. Então, análise de dados, vamos supor que essa análise de dados eu quero fazer uma classificação que a análise de dados ela está muito mais voltada por aspectos de negócio. Então, vou colocar aqui negócio. Então, isso aqui é uma forma que eu classifiquei. Então, cliquei aqui, né, e vou selecionar. Então, ele já ficou aqui. Se eu clico aqui dentro de... Ele subiu daqui porque ele está aqui, pessoal. Ele está aqui dentro de negócio. Então, eu já selecionei lá e ele já apareceu aqui nessa coluna. Então, o que acontece? Eu posso ir também classificando de acordo com esses outros tipos de rótulos, tá? Que essa é uma outra opção. Prioridade também é uma outra forma que ele também te dá essa abertura. Então, aqui nesse canto superior direito, eu tenho esses agrupamentos, eu tenho os tipos de filtros que você queira fazer, como, por exemplo, amanhã. Só vai ter essa atividade aqui que eu coloquei para amanhã. Então, você pode ter outras possibilidades de filtrar, onde você pode conjugar. Eu quero ver as atividades que estejam com o Bruno e com o Fabiano, por exemplo. Eu vou limpar o filtro aqui. Aqui você tem os membros, que nós já falamos. Então, essa parte de superior direita a gente já passou. Temos aqui o nosso espaço de trabalho com os quadros, que é o que vocês estão vendo. E temos aqui os gráficos, né? Esses gráficos, eles mostram uma fotografia do seu projeto em tempo real. Então, nesse momento aqui, da forma como você tem os seus status reports, você evita ter que ficar produzindo isso. Isso é uma coisa muito importante, que é um dos principais ganhos também que o próprio Planner vem trazer para nós. Para evitar, de novo, ficar fazendo microgerenciamento, onde você deixa de uma forma bastante colaborativa, sem precisar ficar numa situação não muito pragmática, de ficar questionando os profissionais da sua equipe, por exemplo. Qual o status dessa atividade? Quantos por cento nós estamos? Então, isso aqui está muito mais colaborativo, ao passo que todos estão envolvidos nesses status. Temos aqui a agenda, que é a agenda do projeto. Então, por exemplo, aqui, geração de insights, que eu coloquei para fazer aí na semana do dia 18 ao dia 22, ele já está mostrando aqui, já está fixando.
E nesses 3 pontinhos aqui a gente tem mais algumas informações aqui de conversas, membros, arquivos, blocos de anotações e por aí vai. Então, conversas e membros são as informações que você vai estar sendo direcionado lá para o Outlook, tá? Como eu falei para vocês, né? Ele tem uma possibilidade de haver essa integração. À medida que o seu plano é criado, ele vai fazendo essas integrações com outros aplicativos. Então, um exemplo disso é o grupo. Então, por exemplo, se eu vim aqui mais grupos, eu tenho todos os grupos dos projetos que eu faço parte, ou faço parte, eu sou gestor, e eu tenho aqui a pesquisa de satisfação. Então ele já mostrou aqui, por exemplo, um e-mail de boas-vindas da pesquisa de satisfação, e lembra daquele comentário que eu fiz? Ele apareceu aqui, ó, favor validar com a diretoria técnica. Então se eu clicar aqui, eu posso responder no Microsoft, ele está falando aqui, responder no Microsoft Planner. Ele já está abrindo já diretamente naquela tela para a gente fazer o comentário, já abriu a tela da tarefa em si. Então, uma coisa também importante e interessante, vejam que esse e-mail que nós recebemos aqui, ele foi enviado, né, automaticamente quando a gente preencheu aquelas informações lá dentro da tarefa, lá no próprio Microsoft Planner. Então, quando a gente clica aqui dentro da mensagem, para abrir, percebam que esse pesquisa de satisfação aqui é o e-mail que foi criado. É o e-mail que foi criado do projeto. Então, o que é importante? Se a gente mandar aqui um e-mail para esse e-mail, pesquisa de satisfação, mandar uma mensagem, vou colocar aqui, boas-vindas, e vamos colocar aqui kickoff. Se a gente clicar aqui em enviar, o que acontece? Esse e-mail, essa mensagem que eu mandei para esse destinatário já apareceu aqui, e todas as pessoas que estão atreladas a esse grupo vão estar recebendo, que são quem? São todos esses membros que a gente atribuiu. Tá? Então isso também é uma coisa muito importante. Então a gente tem conversa, que ele vai estar sendo direcionado para o seu Outlook. Os membros, ele vai mostrar também os membros da sua equipe, só para você ter a possibilidade de visualizar de uma forma global e ter quais outras interações que você eventualmente possa fazer com os seus profissionais dentro aqui. Então, por exemplo, você tem aqui os profissionais, a forma que você pode fazer a interação com esses profissionais, onde você tem aqui e-mail, calendário, grupos, sites. Então, ele sempre vai de novo integrando as informações. Então, aqui você vai estar sendo direcionado para os grupos, que é aquela tela, né, que abriu também do Outlook aqui dos grupos, então ele vai voltar para essa tela. Os arquivos, ele vai estar mostrando lá o SharePoint, que é o tópico da nossa próxima sessão que a gente vai discutir. Blocos de anotações. Então, por exemplo, você pode abrir aqui o bloco de anotações do seu plano que você acabou de criar de pesquisa de satisfação, onde você pode também segregar os seus tópicos, você pode segregar aqui por caderno, os seus cadernos, ou seja, as suas sessões. Então, isso aqui também é toda uma outra ferramenta que você tem a possibilidade de ter isso de uma forma bem efetiva. Então, de uma forma totalmente integrada. E o site do seu projeto, né, que é as informações aonde vai haver o seu repositório de documentos, que a gente também vai estar falando aí numa próxima sessão, e é onde você consegue também utilizar isso aqui como um portal de notícias, tá? Então o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, que é essa facilidade que a gente tem aqui com esse plano que foi criado, já havendo a extensão de criação para essas outras possibilidades. Então falamos de conversa, de membros, arquivos, ele vai estar abrindo aqui a tela sua do SharePoint já direcionada para a sua pastinha documentos. Então assim, a gente pode ter as pastinhas criadas aqui, normalmente você pode fazer a criação dessas pastinhas da forma como você achar mais interessante. Então, por exemplo, para manter um padrão, eu vou estar criando aqui levantamento, as mesmas pastas que nós criamos aqui dos nossos buckets. Então, vou colocar aqui buckets por buckets, levantamento, definição e transição. Então, levantamento, vou colocar mais uma pasta aqui, definição, e vou criar mais uma pasta aqui, transição. Então isso aqui é uma regra? Não é uma regra, mas eu estou fazendo dessa forma justamente para haver uma padronização mais efetiva. Então os documentos, por exemplo, vamos supor que eu estou criando um documento aqui no Word, vou criar um documento Word e vou clicar aqui, ó, plano de projeto. Tá? Vou salvar esse documento aqui na minha máquina. Vou colocar aqui na área de trabalho, salvei o documento.
que acontece? Eu vou entrar aqui nessa pasta e vou colar, jogar meu documento para cá. Eu estou jogando meu documento para cá, ele está fazendo o upload. Então, acabou de fazer aqui o upload do plano de projeto. Então, isso aqui, já estou começando a dar uma iniciada em relação àquilo que a gente vai discutir na próxima sessão do SharePoint. Então, já tem aqui os documentos, criados. Então, por exemplo, na parte de definição, eu tenho aqui definição, tenho plano de projeto. Então, vamos supor que essa questão do plano de projeto eu queira anexar, por exemplo, nessa tarefa de extração dos dados. Então, essa extração dos dados, vou clicar aqui e vou adicionar um anexo. Então, nesse momento aqui, eu posso estar selecionando do SharePoint as pastinhas que eu acabei de criar. Então, por exemplo, aqui ele já está me mostrando a pastinha de definição e está mostrando o plano de projeto. Então, se eu clicar aqui nesse documento e salvar, o que acontece? Ele já deixou aqui atrelado nessa minha tarefa. Lembrando que o documento que se eu abrir aqui, ele vai abrir a página para eu fazer a edição dele e todo mundo vai conseguir visualizar também, sem precisar ter a necessidade de eu baixar esse documento na minha máquina, salvar como versão 2 e passar para uma outra pessoa, segue a versão 2 atualizada, Marcel. Tá? E da mesma forma que se eu estou aqui, eu abrir também o plano de projeto, ele vai também ser direcionado para a mesma página. Eu salvar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui plano de projeto atualizado. Então, o plano de projeto atualizado, eu vou já está clicando aqui, já está aqui salvando, salvo, pronto. Salvou o documento, já salvou automaticamente. Então, vou vir aqui e voltar no Planner. Se eu abrir aqui o plano de projeto, ele já vai estar aparecendo aqui para vocês, ó, plano de projeto atualizado. Então, vejam a facilidade que a gente tem com esse nível de colaboração dos documentos, que se torna muito mais eficiente. Tá? Então, só para dar sequência aqui nos 3 pontinhos, né? Então, falamos aqui dos arquivos, blocos de anotações vai estar abrindo a mesma tela de bloco de anotações, o site ele vai estar sendo direcionado para o site do projeto, que é o site onde tem todas aquelas informações do lado esquerdo, que é o SharePoint do projeto, tá? Que é o objeto da nossa próxima discussão. E também aqui temos a possibilidade de adicionar isso aqui para os nossos favoritos, copiar esse plano, exportar esse plano para um Excel, que ele vai exportar uma fotografia do que existe hoje. Eu posso copiar o link, desse plano, que se eu abrir aqui num outro navegador e copiar, ele vai abrir aqui o link para nós também, do mesmo plano que eu já estou visualizando aqui, caso você queira compartilhar com alguém. Tá? E configurações do plano, caso você queira editar o nome, você queira editar se o grupo vai ser público ou particular, ou também até excluir esse plano. Se você excluir, esse plano deixa de ser existente. Tá? O que mais que a gente tem por aqui? Adicionar planos ao calendário do Outlook. Então, se a gente clicar nesse botão aqui, a gente vai fazer com que todas as tarefas que foram colocadas nessas respectivas datas de início e término previsto vão ser fixadas no seu Outlook, para que você tenha essa facilidade. Tá? Então, o que a gente queria falar do Planner, pessoal, era isso. Na próxima sessão, a gente vai estar abordando um pouquinho mais aí em relação ao uso do SharePoint. Um abraço, até mais.